E aí, gente, hoje eu estou aqui para contar para vocês o meu testemunho. Então senta que lá vem história. Claro que nesse espaço que nós temos aqui é um pouco resumido, afinal são 22, 23 anos de história. Então eu vou tentar resumir, mas frisar para vocês aquilo que Jesus fez na minha vida. Então vamos lá. Eu não nasci em um lar cristão. E já de início eu quero falar pra vocês que meu objetivo não é culpar os meus pais ou responsabilizá-los por aquilo que eu fiz durante a minha adolescência e um pouco da minha vida adulta. Pelo contrário, eu quero trazer essa culpa sobre mim, que na verdade Jesus já levou sobre ele, mas a responsabilidade sobre a minha vida, né? A minha vida sem Jesus. Então, eu fui apresentada à sexualidade muito cedo. Eu perdi a minha virgindade antes dos 15 anos de idade. E eu falo que quando nós conhecemos esse mundo, o declínio, né, ele é imediato. A gente vai daí pra baixo. Então eu me relacionei com várias pessoas, eu tive vários relacionamentos e eu vim a me engravidar com 17 anos. 17 anos eu tive a Maria Luísa e o que nós pensamos é, virou mãe, vai melhorar as coisas. Não, as coisas pioraram e pioraram muito. Não o motivo dela ter nascido, né? Claro, na verdade a Malu foi uma luz na minha vida, foi um presente de Deus, mas a gravidez, né, o ser mãe não me impediu de continuar idolatrando o meu eu. Calvino, ele diz que nós somos uma fábrica de ídolos, nosso coração é uma fábrica de ídolos. E eu idolatrava as minhas vontades, eu idolatrava o meu corpo, eu idolatrava realizar, né, e ser aceita nos meios em quais eu estava, assim. Então, nesse meio de relacionamentos, eu queria ser a que mais beijava, no meio de festas, eu queria ser a que mais ia nas festas, né, mais frequentava as festas. Nesse meio de bebida, eu queria ser a que mais bebida. Que usava loló, eu queria ser a que mais usava. Então, esse fator de ter um ídolo pra mim era muito forte. O meu ídolo era eu mesma, né? Eu queria muito ser aceita, eu queria muito ser reconhecida como a mais legal. Só pra vocês terem ideia, em uma das festas que a gente tava, tinham várias pessoas bebendo, virando corote de pinga. Pra quem não sabe, corote de pinga é aquela bebida pequenininha assim, que tem uns 40% de álcool, eu acho. E estavam vários homens virando aquele corote. E eu, a única mulher, falei, eu também vou virar, me dá esse negócio aí. E eu virei um corote de pinga e eu fiquei assim, totalmente bêbada, perdida, porque é muito teor alcoólico, né? De uma vez só. E nesse dia, eu fui ao banheiro e eu apaguei no banheiro. Eu acordei com uma mulher que eu nunca vi na minha vida me acordando. Eu tava lá no banheiro, assim, totalmente apagada. E pela graça de Deus, eu falo que Jesus sempre me guardou, que foi uma mulher que me encontrou naquele banheiro, porque só Deus sabe o que poderia ter acontecido. E uma outra situação, em uma festa, nessa festa acho que era uma rave, né? Na rave rola de tudo, tem maconha, cocaína, e uma droga que rola muito nessas festas é o loló. O loló, pra quem não sabe, é um respingo de solda que você suga, e quando você suga, ele te tira da realidade por 30, 40 segundos. Então eu conheci uma dessas festas e eu usei demais. Eu queria toda hora, porque eu queria sair da realidade. Então eu sugava, o loló saía da realidade, eu queria de novo. E assim era com a bebida. Eu nunca consumi cerveja, essas bebidas mais fracas. Eu sempre gostava era de pinga, vodka, todo esse tipo de bebida destilada com teor alcoólico maior. Porque era o que me tirava mais da realidade. E em outra festa, só pra vocês terem noção da onde que Jesus me tirou, eu estava em um grupo de amigos e um cara do nosso lado, ele caçou uma briga lá, ele sacou uma arma e deu um tiro do meu lado. Eu fiquei em estado de choque, meu ouvido, eu fiquei praticamente surda, num zunido muito forte, eu olhava assim parada, eu não conseguia reagir, e o cara caído no chão e as pessoas correndo e eu totalmente em choque. E um amigo meu me tirou de lá, falou, sai daí e tal. Pra vocês terem noção o quanto Jesus me guardou, porque nem era pra me estar aqui. E, como eu disse, é um declínio, é uma vida que você quer satisfazer os desejos da sua carne, é aquilo que a Bíblia diz, e entregar os desejos. Então, quanto mais você se entregue, mais você se perde. E a graça de Deus, ela nos resgata, né? Jesus, ele nos tira dessa vida. E eu lembro que em um determinado momento, eu queria muito uma tatuagem, eu me relacionei com uma pessoa que era um tatuador e eu fiz uma permuta, eu paguei a tatuagem com o meu próprio corpo. É o que eu falo que, eu até coloquei no tema aí, né, mas pra mim isso é a prostituição, disso pra pior, né.
Você chegar ao ponto de querer tanto uma coisa que você se entrega a algo que Deus considera tão precioso, né? Que é o nosso corpo, em troca de satisfazer a minha vontade. E nesse mundo de festas, conhecendo várias pessoas, eu conheci uma pessoa e me casei com ela, né? E pelo contrário do que vocês pensam, o casamento assim foi um desastre. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando disso. Mas eu comecei a igreja porque tinha uma pessoa que orava por mim e nunca desistiu de mim. Eu tinha pavor de igreja, então eu passava assim na porta e não ia de jeito nenhum. E essa pessoa me chamava. Estrategicamente, quando tinha comida, falava: Larissa, vem aqui que vai ter um jantar, vem aqui que hoje vai ter uma festa, vai ter uma barraquinha de comida e tal. E eu ia nesse contexto. E eu ouvia falar de Jesus. E o que eu sentia era que, assim, sempre quando estava muito difícil na minha casa, que eu estava sentindo muita dor, eu ia até a igreja. E era como se colocasse um band-aid na minha ferida. Aquilo passava por alguns dias, mas não mudava. Tanto que mesmo indo, frequentando alguns cultos, eu tentei suicidar por 2 vezes. Tentei pular de uma moto em movimento. Eu cheguei a cogitar tomar, como é que fala, produtos de limpeza. Eu olhava e falava, como que eu posso tirar minha vida? Eu ficava calculando, porque eu tinha pensamentos de morte, porque nada conseguia me deixar feliz e resolver minha situação. Eu sempre queria algo que preenchia o meu vazio, mas nada podia preencher esse vazio e nem me mudar, né? Mudar a minha realidade. A bebida, as drogas só me tiravam dela por um momento. E eu lembro que em um determinado culto, eu não lembro a música que estava tocando, mas eu sempre gostei muito do louvor. Pra mim o louvor é uma parte muito especial do culto. E eu tava ali louvando a Deus e de repente eu fui tomada por um temor muito grande. Eu falo que Jesus me encontrou naquele dia, naquele momento. Que eu fui tomada por um temor tão grande que eu não conseguia ficar de pé. Eu me ajoelhei e eu chorava muito. Eu não sabia por que eu tava chorando, mas eu chorava. Eu lembro que meu ex-marido falava assim, levanta, que senão as pessoas vão achar que eu te bato em casa. E eu chorava muito e eu chorava e falava Jesus porque eu sabia que era Jesus. Quando é Jesus que nos toca, nós sabemos porque o toque é diferente. Então eu chorava muito porque eu sabia que era Ele que estava ali. E eu vi uma luz muito forte, muito grande, eu não conseguia chegar perto. Eu falava assim, Jesus, eu não consigo te ver, eu não consigo chegar perto de ti. E ele falava assim, realmente você não pode, eu preciso que você me entregue tudo. E eu falava, Jesus, eu só tenho pecado. O Senhor não sabe o que eu já fiz, o Senhor não sabe do que eu sou capaz. Eu sou muito suja, Jesus, eu não posso ir ao teu Senhor. E ele falava, mas é realmente isso que eu quero que você me entregue. Me entrega tudo e o meu sangue vai te lavar e você vai vir até mim. E aí naquele dia eu encontrei Jesus, Jesus me encontrou. E eu já levantei dali, eu queria saber como que funcionava o batismo, aonde eu vou, o que eu tenho que fazer. E lógico que foi um processo, mas indo pro meu batismo, assim, pra mim foi uma experiência extraordinária. Que Jesus falou pra mim, eu ouvi em alto e bom som, como se tivesse alguém conversando do meu lado. Ele falando, você precisa me entregar de verdade. Eu falei, Jesus, a partir de hoje eu não consumo mais nenhum tipo de álcool, nenhum tipo de droga. Esse mundo não me pertence mais. Agora eu já não sou cidadão mais daqui. Eu sou cidadão do céu, do teu reino. E desde que eu me batizei, eu nunca mais consumi nenhum tipo de álcool, nenhum tipo de droga. Lógico que eu vinha a passar por um divórcio. Eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso. Mas foi isso que Jesus fez na minha vida. É o que eu falo. As drogas, as bebidas, os relacionamentos, eles me tiravam por um momento da minha realidade. Mas Jesus, ele mudou a minha realidade. Ele mudou a minha história.